Oi, gente, mais um Prosa Séria na área, graças a Deus. E muito feliz aqui por ter você aí nos assistindo. Segue nas redes sociais, compartilha. Eu sempre estou pedindo essa coisa, né? De seguir, de compartilhar, mas é porque também é importante para nós. Vai ter um alcance melhor. Vai ter um alcance bem melhor se tiver a sua contribuição nisso. Nós vamos falar de um assunto hoje bem descontraído, que a minha amiga achou legal esse assunto, né? Bem descontraído, com a profissional, com a pessoa que entende. E é isso. Meu nome é Socorro Saraiva e fica aí com a gente, tá bom? Eu sou a Tatiana Botelho e estou aqui junto com essa loura pidona para mais um Prosa Séria. E... Como é que... Pede também, amiga, para até quem você ama, quem você odeia, como é que tu fala? A gente, assim, ela sempre pede, né, para seguir, para compartilhar, para passar. Então, eu sempre falo, passa para as amigas, passa para as inimigas, passa, né? Porque vai abençoar. O de hoje, então, querida, a prosa já é tinha séria. tempo que eu estava querendo. E nós estamos hoje com uma super poderosa. E um assunto muito importante, a gente sempre traz assim, assuntos de superação, pessoas, né, que se reergueram de tantas situações. Tivemos aí o prosa anterior, que foi sobre o casal empreendedor. E hoje nós estamos aqui, primeiro que ela é lindíssima, gente. Pensa uma pessoa linda. Falando desse assunto, para mim, mais linda ainda, né? Um assunto muito necessário no meio das mulheres, ainda é muito tabu, mas eu acho que a gente precisa falar um pouco mais, porque as mulheres, assim, estão sofrendo. Tatiana, como que você sabe? Eu atendo mulheres na igreja e eu atendo mulheres fora da igreja. E esse assunto é um assunto que precisa ser falado, tudo bem, com doçura, né? Tem gente que tem muito receio de se falar sobre isso, mas isso é importante. Para quê? Para uma saúde feminina, para uma saúde conjugal. E nós estamos aqui hoje com a Cris. A Cris vai se apresentar, ela vai falar o que ela faz, a formação dela, mas nós vamos falar hoje sobre sexualidade. Seja muito bem-vinda ao Prosa Séria. É um prazer ter você conosco. Um assunto que eu gosto muito. Eu gosto porque nós, como pastoras, a gente vê como as mulheres cristãs precisam, e muitas delas, assim, eu vejo que não querem falar. Preferem, muitas vezes, ficar naquela sofrência, entende? Não querem falar. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu trago, sabe, a elas esse assunto, porque é um assunto que precisa ser debatido, assim como uma dor que você tem, assim como uma situação que você passa. Esse assunto também precisa ser dito, ele também precisa ser falado, né? Tanto nas igrejas quanto nos consultórios. E eu acho que a cabeça das mulheres precisa abrir um pouquinho, principalmente a mulher cristã, né? Sim. Aquela que nasceu no berço evangélico, né? Aquela que foi ensinada, educada, que isso é para procriar, né? Sim. Então, os meninos vieram, é só isso aí que tem, mas existe mais, né? Muito mais. Existe mais, e eu não acredito num Deus que fez algo para que a gente não entendesse sobre esse assunto, porque é muito legal. Eu vou deixar você eu vou deixar você falar, se apresentar, e aí a gente começa com as perguntas. Olá, meninas. Eu sou a Cris, né? Como você falou, Cris Oliveira. Eu sou fisioterapeuta pélvica. E é muito legal, né? O assunto de sexualidade para mim, assim, eu sou apaixonada. A pélvica surgiu na minha vida ainda na faculdade. E a fisioterapia pélvica, ela era tão pouco falada que eu entrei na faculdade sem saber que existia essa matéria dentro do curso. Eu soube da matéria no curso, né? Fisioterapia. De fisioterapia. Então, eu entrei na fisioterapia. A princípio, eu queria trabalhar com UTI. E aí me deparei com pélvica. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Quem é pélvica, né? Que especialização é essa? Quem que é essa moça? E aí eu tive um estágio surreal, que foi um estágio assim que me abriu muito a cabeça, que foi com um professor também maravilhoso, que foi o VN. E lá eu tive a experiência de desfraldar um idoso. E aquilo ali, eu lembro que o dia que eu fui despedir desse paciente em si, eu chorava.
Porque ele ali idoso, caminhando para aquela questão de perder funcionalidade, e ele está ali com a fralda e de repente ele não precisa mais usar aquela fralda. E eu senti uma emoção ao desfraldar esse paciente que foi um pouco mais forte do que desfraldar o meu filho na época. Que o meu filho estava mais ou menos nesse período do desfraude. E aí eu falei, cara, a gente acha que essa área ela vai ser especificamente sobre ato sexual. E a sexualidade, ela é um universo, né? E aí eu tive essa paixão e entrei no curso de fisioterapia pélvica, né? Que é pélvica, obstetrícia. A gente pega muito ali o universo feminino, né? A saúde da mulher em si. E foi um novo encontro ali também com essa paixão. E nesse tempo eu não era convertida, né? E fui entrando no universo. Como uma profissional. Como uma profissional, né? Dentro da sexualidade, estudando a sexualidade, estudando as disfunções sexuais. E aí veio há 2 anos atrás a minha conversão dentro da igreja evangélica. E por um tempo eu falei, por que eu estou estudando isso? Né? Porque assim, o nosso primeiro contato dentro do cristianismo, dentro da religião, a gente vai muito pro espiritual. E a gente esquece que existe o físico. Então, eu até brinco que assim, tudo é batalha, tudo é espiritual. E aí você vai desprendendo, né? E dentro da minha conversão, eu fui muito intensa na questão espiritual e eu deixei um pouco de lado o meu sonho dentro da sexualidade, por mais de trabalhar com a sexualidade, por mais que eu estivesse o tempo todo trabalhando nas disfunções pélvicas, eu deixei um pouco a questão da sexualidade feminina de lado, que sempre foi um sonho abordar e trabalhar com isso. Só que trabalhando com pélvica é impossível você correr, né? E aí foi quando realmente eu tive um encontro com Deus dentro da sexualidade. Porque eu tive que entender quem seria Cris numa nova identidade, né? E eu precisava trazer a minha identidade em Cristo para dentro da minha sexualidade. Que é o seu trabalho, que é a sua formação, que é o que você gosta de fazer e onde você se identificou dentro do estudo que você buscou. Dentro do meu estudo. E eu precisava trazer isso também para a vida da Crislane, não da Cris profissional, né? Porque dentro da minha conversão eu noivei, casei, e aí você começa a se questionar, porque eu falo que é uma abordagem equivocada e que é uma abordagem religiosa equivocada. Quando eu coloco que a sexualidade é o ato sexual em si, né? E é uma coisa que eu já conversei com a Socorro, que hoje nós conversamos, que a questão do sexo, que é divino, ele se tornou profano. E a igreja, na abordagem equivocada, continuou levando como profano, né? Então, hoje, a gente trazer o divino novamente pro ato sexual, a gente trazer a sexualidade como a saúde, porque é um pilar da nossa saúde, a sexualidade. Então, eu tive esse encontro com Deus, onde ele falou, vai que o projeto é esse, e eu falei, só que eu quero esse projeto dentro do meio cristão. E eu nesse momento, isso tem mais ou menos uns 6 meses, eu senti uma liberdade para novamente voltar a falar, a debater, a conversar e a trazer conhecimento, né, para muitas mulheres, porque é surreal a falta de conhecimento nessa área. É assim que a gente fica mesmo sem entender o porquê. Quando a Socorro falou de você, e não é de agora, tem um tempo, né, que ela fala de você, e por eu sigo algumas pessoas, algumas sexólogas, né, no Instagram, eu leio sobre isso, e eu vejo sim, né, a gente às vezes conversa, né, sobre... e eu sempre quis trazer...
Gente, a Socorro vai ficar vermelha. Vai, não, eu já disse. Vamos, vários cortes na Socorro, por favor, gente. É um assunto que precisa ser falado, porque Sim. é uma a saúde sexual. Assim, a mulher precisa ter esse, e eu vou falar da sexualidade também, nessa parte, como você diz, né? A gente não tirou Deus dali, né? Deus está ali, dentro daquele sexo correto, né? Dentro daquele sexo dentro do casamento, Deus está ali, então foi Deus. Gente, eu fico olhando, né, esse negócio que você trouxe, daqui a pouco eu vou pegar nele. Vai pegar? Esse negócio foi Deus. Sim. Isso foi Deus. Foi Deus que nos formou. Então a gente precisa conhecer. Como eu entendo a minha mão, né? Que ela tem as dobrinhas no dedo, tá entendendo? Né? Eu preciso entender esse negócio também. Tati, eu passei por uma experiência. Foi uma das primeiras palestras que eu assisti de sexóloga, que foi da Viviane Tobias. E nós estávamos lá e ela passava partes do corpo humano num telão. E a gente está falando isso de pessoas dentro da faculdade, então eram pessoas da área da saúde. Sim. E aí ela passava a mão, todo mundo falava mão, pulmão, coração. Aí ela colocou a vagina, a vulva, né? Aí tudo, vagina. Aí ela olhou, aí vem perna, braço, pênis. A gente está falando nós estamos falando de pessoas da área da saúde, né? Se então, da área da saúde tá já desse jeito. Imagina, né? Você imagina. Então, quando eu me perdi na questão de querer continuar falando sobre sexualidade, eu falei, gente, eu tô querendo falar de sexualidade com mulheres cristãs. É isso! Se fora do cristianismo tá assim, Jesus, só sendo projeto seu. Só sendo projeto seu pro negócio andar. Cris, fala pra gente o que é sexualidade feminina. A gente tá começando bem leve, tá, amiga? Tá bom, amiga. Tô aqui. Já eu vou fazer meu pergunta. O que é sexualidade feminina e os caminhos que te levaram a esse estudo e a entrar nesse meio, tanto secular quanto cristão. Você meio que já falou a segunda, mas diga pra gente o que é sexualidade feminina. Então, a sexualidade, igual eu falo, que vai muito além da questão do ato sexual. Sim. Ela vai trazer toda uma parte emocional, uma parte biológica, uma parte cultural, social, né? Então, é um envolvimento muito amplo. Só que ela vai estar ali profundamente ligada ao quê? A sua identidade, né? A questão da identidade, a questão da autoestima, a questão de como você se visualiza e a questão de como você visualiza essa parceria com o outro, né? Então, é algo que também a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, do jeito que você se vê, do jeito que você se conhece, o seu autoconhecimento, né? Por quê? O autoconhecimento, ele sempre está muito ligado ao quê? À masturbação. Isso não é realidade. O autoconhecimento, ele deve ser buscado, principalmente no meio anatômico, né, biológico mesmo, você entender a funcionalidade, porque o que eu vejo é que quando eu pego um bonequinho desse aqui, que eu começo a falar, não, porque tem músculo aqui, o em volta dele é músculo, né, a vagina é feita de músculo, as mulheres fazem assim, por quê? Porque hoje nós vamos ao ginecologista, o toque é aquele toque central, para avisar muito quem? O útero. Né? Só que o envolto aqui, ele é todo feito de uma musculatura, né? Então, assim, nós temos os aspectos físicos da sexualidade, nós temos os aspectos hormonais, os aspectos sociais. Então, a sexualidade, ela é algo muito extensa. Daria para fazer 5 podcasts só de sexualidade, né? Topo. Mas a sexualidade, ela é dentro do contexto amplo. O que eu convido é para que deixe de ver sexualidade apenas como o próprio ato. Até porque o ato, principalmente para a mulher, não é só chegar vup-vup. Veio do dia, veio de como a gente foi tratada, veio... Se o caba passou muita raiva na gente no dia, a gente já não tá muito disponível. Então, assim, o ato sexual, ele é uma escadinha, um degrau ali, né, da sexualidade. Mas ele não é, a sexualidade não vai se basear só nisso, né? A questão dessa questão de ser secular está hoje dentro do cristianismo,
é muito forte para mim quando eu pego que a sexualidade é muito aprofundada na sua identidade. E aí vem a minha identidade, que foi o que eu falei, a minha identidade hoje em Cristo. E como que eu vou trazer a minha identidade em Cristo para a sexualidade? Hoje eu sou uma filha amada, cuidada, né? Princesa, filha do rei, né? Então, eu trago todos esses meus novos traços para uma vida saudável dentro da sexualidade também. Então, eu deixo de estar no secular e eu tinha uma visão da sexualidade muito... do ato sexual em si, muito do que eu falei da questão do Christopher West, que ele traz como fast food, né? Que é tipo... vou saciar aqui, tem um fast food aqui, né? Vou saciar. Só que esse saciar, ele passa assim, né? Ele não te satisfaz, ele não te preenche. Muito pelo contrário, ele te fragmenta. Por quê? Você começa a deixar, né, partes de você em um parceiro. Você começa a viver para o quê? Para satisfazer o outro de uma forma que às vezes nem está te agradando. E vai perdendo a essência. E aí eu venho, tanto a Crislaine quanto a Cris profissional, para uma mudança de visualizar a saúde na sexualidade e a própria saúde também do ato sexual, né? Então a gente tem uma outra visão. Rapaz, essa menina, hein? Querida. É isso aí. E tá vendo como ela tá falando sobre sexualidade de forma tranquilamente, doce? né? Gente, ela tá até de rosa. Eu acho que é bom ela ficar até mais perto. Eu acho que é bom até ela ficar mais perto do microfone, porque ela tá um pouquinho longe e essa voz toda meiga. Então, Cris, eu tenho aqui também uma pergunta que, como você falou, que tem muitas que falam mais sobre o prazer masculino e você já traz mais o feminino, né? Sim. E isso é bom porque o nosso público acaba sendo muito mulheres. E falando dessa área das mulheres, com certeza os homens também serão favorecidos, com né? Com certeza. Então vamos lá. Qual a prevalência de disfunção sexual em mulheres? Gente, é assustador. Olha. É assustador. Eu fui ler sobre isso. É assustador. É assustador. Sério? E assim, hoje a gente tem a prevalência geral, né? Que vai ali, os estudos vão indo de 30% a 60%. Eu acredito, gente, sinceramente, que ainda seja maior do que 60%. Com a prática 60 clínica... já é um absurdo. Não, 60% de uma população geral brasileira. Só resta os 40%. Né? E aí, né? E assim... É uma prevalência altíssima, né? E o que me assusta é o quanto isso é subdiagnosticado, né? Então, assim, eu tenho um problema de saúde pública, né? Subdiagnosticado e que ele não tem relevância. Por quê? Porque é na mulher. Quando envolve a questão sexualidade, que a disfunção é feminina, a gente tem um subdiagnóstico. No masculino, a gente não tem um subdiagnóstico. Por quê? Porque o sexo é feito para o homem. A impressão que a gente tem dentro da sociedade que a gente vive é que o sexo é feito para o homem, não para a mulher. Pensamento de fato cultural. Sim, bem cultural. Verdade. Olha só, disfunção sexual passa da margem dos 50% da mulherada. Né? É muita gente. É muita gente. É muita gente. Você, Cris, falou, né? Daqui a pouco eu vou pegar nesse negócio. Que ele é todo, né, cheio de músculos e etc. Né? Sim. Eu queria que você, assim, pincelasse um pouquinho pra gente. Porque eu sigo algumas pessoas. E, ou seja, sendo a nossa região, né? Sendo uma região contornada de músculos precisam ser trabalhados. Sim. Então, levantou o bumbum, preparou ali também, né? Dá para preparar, não é? Dá para preparar. Então, fala um pouquinho pra gente. Então, a técnica que é bem conhecida é o pompar, do pompoarismo, Isso. né? Então, a gente tem aqui, né? Vamos pensar aqui. A sua câmera aqui, Minha câmera aqui, gente. A gente tem aqui a vulva. O envoltório, quando eu toco, eu pego uma parede para lateral, para outra lateral e uma parede embaixo. Ela é toda feita de músculo. Eu tenho o músculo superficial e os músculos profundos. Nós precisamos trabalhar, e isso já é bem definido,
o nosso músculo esquelético. Então, a gente vai para academia, agachamento, pega halter e tudo mais. Só que a região pélvica, ela enfraquece assim como os demais músculos. E vão ter momentos da vida em que enfraquecerá mais ainda. Um deles é a menopausa. Sim. Né? Então, Sim. eu tenho perdas hormonais que vão gerar essa elasticidade, né? Na verdade, essa flacidez ali. Vai ter essa perda muscular mesmo e vai gerar fraqueza. Então, que entra, né, a questão da incontinência urinária. Que eu queria deixar claro aqui, pelo amor do Senhor Jesus. Gente, incontinência urinária é toda e qualquer perda de xixi. Seja ela grande ou pequena. Até hoje tem mulher que fala assim, não, eu não tenho perda. Tá, nenhuma. Não, eu tenho, né, aquela lá normal. Não é normal. Não é normal. Não tem um pingo que seja normal. Sai um pingo em um momento que não é para sair, incontinência urinária. Isso aí vai ser o início da incontinência urinária. Por quê? Sai um pingo e vai piorar a situação, porque o músculo vai enfraquecer mais e você vai perder mais. Então, assim, não existe. Perdeu um pingo, incontinência urinária. Quanto antes procurar um profissional, melhor. Vem a questão do pompar, né? Que é o quê? O contrai, relaxa, contrai, relaxa. Tu já fez esse exercício? Contrai, Já fez. A carinha do Socorro ali. Vamos entrevistar Socorro Saraiva. Não põe a câmera na minha amiga. Olha, se não fez, vai fazer. Se não fez, hoje já vai sair sabendo, né, Tati? A Tati fez, ó. E é justamente Essa isso, é o quê? menina é letrada, Fortalecer. Não, legal a carinha dela. Oxe, menina. Olha, Socorro, é hoje. Eita, meu Deus Cris, do céu. pode continuar. E aí vem pra esse contrai, relaxa, mas assim, a gente vê muito contrai, relaxa. Igual a questão da academia. Quando a gente avalia, a gente vai descobrir o quê? Qual o seu grau de força? A gente vai pontuar ali de 0 a 5. 5 a gente fala que é a Pepeca Power, né? Chegaremos lá. E aí a gente vai ter, nós vamos saber naquela avaliação se você tá com a dificuldade de sustentar Então e tem uma segurar. avaliação. Existe uma avaliação. Gente, precisa. Existe uma avaliação. O fisioterapeuta Olha faz toda a inspeção. paciente, Cris. Tati, estarei esperando lá. Estarei esperando lá. Ai, doutora Cris. E aí, Oliveira. dentro dessa avaliação, eu vou descobrir se você está sustentando. Ah, você não está sustentando. Então, não vai ser contrai e relaxa. Vai ser contrai, segura, 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 soltou. Eu acho que eu tô assim. Porque eu vou trabalhar a isometria, né? A gente precisa trabalhar a isometria. É igual qualquer outro músculo. Lá na academia, você não faz. É quase 2 horas. Minha água já até acabou. Gente, Socorro Saraiva está nervosa, já bebeu toda a água. Gente, Gente, ela tá- olha nessa menina aqui, toda descontraída aqui. Gente, vamos lá, Cris. Vai, Cris. Diga pra gente, Cris, quais são os motivos desse alto índice e me diga os motivos, ou seja, eu tô perguntando pra você no geral, quais são os motivos e na sua visão, hoje como uma pessoa cristã, qual é a sua visão nesse meio cristão? Então, Tati, eu falo que o que nos liberta, e aí vamos pegar a Bíblia, né? Que a verdade Sim. nos libertará. E eu acredito que para tudo, né? Então, assim, o conhecimento, ele é muito importante. E eu creio, dentro do contexto, quando a gente vai falar sobre sexualidade, eu creio que existem erros sociais, erros culturais. É muito amplo eu falar assim, qual é o motivo, né? E a gente vai muito para a literatura. Eu sempre falei muito a gente fala muito assim de teorias, né? Principalmente ali dentro do cristianismo. Você vai ver que a gente tem essa cultura do sexo, que foi o que eu falei, ser para o homem. Sim. A mulher não. A mulher não precisa. Por mais que nós temos um órgão, que é o clitóris, que é só para Isso. isso. E sabe o que eu li outro dia, Cris? Eu adorei essa literatura que eu fiz. Ele nunca para de funcionar. Sim. Nunca.
E por que que tem umas pessoas, que a Cris também vai falar nesse tempo aí, que casa, e passa, igual você falou, 10 anos sem... Eu vou deixar a Cris responder, né? Mas eu tenho uma resposta. Vai, Cris, você que é entrevistada. E aí, gente, aí entra algumas teorias. E você pega de um lado, de outro. E hoje, assim, pra mim, fechou tudo. Quando eu peguei, assim, um pouco o Christopher West ali pra ter esse entendimento. Que é o quê? A polaridade. E o Brasil tá vivendo esse momento até na política. Ou você é extremo de um lado, ou você é extremo do outro. E dentro da sexualidade, nós encontramos esses dois extremos. Ou você faz muito ou você não faz nada. Sim. Nós encontramos esse extremo dentro da teoria, dentro da teologia da sexualidade de Christopher West, que ele traz o quê? Ele traz a repressão, de um lado. Como que funciona essa repressão? Ele usa a dieta. A pessoa que vive na repressão, ela vive numa dieta, né? Então, ela tem medo de falar, ela tem medo de perguntar, ela acaba tendo uma questão do medo de sentir o desejo e ela entra em todo um bloqueio. Essa repressão a gente vê muito na abordagem religiosa equivocada, né? Então, vamos falar aqui na equivocada, né? Não a que nós estamos dia a dia tentando construir dentro do meio cristão. Só que do outro lado, nós temos ele trazendo a questão do fast food, que foi o que eu falei há pouco. Que é o quê? Que é essa entrega de qualquer forma, preciso saciar, vou ali, vou saciar. Vambora. Só que essa satisfação, ela nunca vem, né? E isso, gente, para deixar bem claro, que não é falando sobre moralismo, é falando sobre psicologia. Porque você é falando sobre psicologia, é falando sobre espírito, é falando sobre alma, né? Porque você vai entregar o que é de mais íntimo seu para alguém que você não tem conexão, para alguém que você não tem uma história, para alguém que você não tem um acompanhamento, e aquilo ali se torna um fast food. Né? E aí eu tenho de um lado o fast food e a dieta. E o que seria o banquete? Porque nós precisamos ir atrás do banquete, né? E o banquete é essa abordagem da sexualidade de uma forma mais ampla e dentro da teologia. Pra gente, né? Pra nós que somos cristãs ainda dentro da teologia. Que é o quê? Que é você procurar o amor, o desejo, que é você encontrar o sexo como santo novamente. E quando a gente fala como santo, como sagrado, nós estamos nos referindo que o sexo é algo criado por Deus, né? E encontrando essa identidade. Sim. Então, quando eu pego uma polaridade extrema, eu vou ter disfunções. E hoje, no meu ver de profissional e dentro dessas abordagens de estudo, eu vejo que o que falta no Brasil é o conhecimento e eu conseguir abordar temas sem tabus, né? Mas de uma forma respeitosa, científica, biológica, né? Então, para eu realmente conseguir trazer. E porque assim, quando eu coloco também o sexo de uma forma tão profana, tão liberada, eu acabo perdendo muito. Existem disfunções que vão estar relacionadas a isso. E hoje do jeito tem que existe muito disfunção essa questão, à o repressão. sexo de qualquer jeito, né? Sim. Com qualquer pessoa, de qualquer forma. É o que ela falou, é o fast food. Né? Você tá ali, fez. E assim, do outro lado é aquele que não faz quase nada. E eu vejo muito isso, mas pra mim hoje, se você falar assim, Cris, qual é pra você, como profissional, a principal barreira e que consequentemente gera um número tão alto de disfunção sexual? Falta de conhecimento. E o conhecimento, ele só vem com pessoas dispostas a entregá-lo. E esse é o meu propósito. E esse é o que eu ia te perguntar agora. Quais são as principais disfunções sexuais? Hoje, disparado, nós vamos ter aí, para as mulheres, a questão de nunca ter chegado a um orgasmo. Que era essa parte que a gente estava falando. Que é bem assim, que é uma das disfunções mais pontuadas. A outra vai ser a falta do desejo.
Que aí entra o tal do libido, que todo mundo conhece esse nome, mas ninguém entende muito o que ocorre, né? Então, assim, é igual teve o podcast da correria, da mulher, no cotidiano Sim. e tudo mais. Eu abordo muito essa questão do libido hoje, porque antes você tinha mulheres que estavam ali na menopausa falando sobre diminuir o libido. Hoje nós temos mulheres muito jovens chegando em consultório e falando que não tem libido. E é muito o que eu falo. A questão da diminuição da vontade, é igual você falou também, não é só referente ao hormônio, não. Ela é muito o quê? Do dia a dia. Você trabalhou o dia todo, aí chegou em casa, aí tem menino, aí vai arrumar não sei o quê, aí vai fazer aquilo. E aquele dia exaustivo, 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 deitou na cama. Você quer dormir. Né? Isso não é nem a questão relacionada ao hormônio. Eu vejo, Cris, não é. Eu vejo que, assim, né? A experiência, o tempo, né? Já de atendimento a pessoas, as minhas experiências. Hoje em dia, o tabu da sexualidade, ele é enorme. E quando você diz assim, olha, para a mulher, né, nessa correria de vida, leva menino, traz menino, e o marido perturba, e aquela confusão toda, no final do dia, filho, me esquece, só fecha a porta e me deixa deitar. Sim. Mas o quê? Por quê? O tabu entra na mente também, no pensamento também. A gente precisa pensar em sexo. Entende? Sim. Eu não sinto vontade. Claro, você não pensa, uai. Sim. Eu quero tomar um sorvete. Então você vai começar a pensar no sorvete. Entende? Eu estou desejando um sorvete. Sim. A gente não pensa em sexo. Nós, mulheres, não pensamos em sexo. O homem, filho, ele já levanta pensando e ele dorme pensando. A gente não pensa. A gente tem tempo para tudo, menos para pensar sobre sexo. E além de não pensar, nós não falamos sobre. Não falamos sobre. Então, assim, como que eu tenho uma população? Aí você pensa, a cada 10 mulheres, 6 têm disfunção. E que dia, num bate-papo entre amigas, nós tocamos nesse assunto? Não existe. Então, assim, é muito fácil eu virar pra minha mãe e falar, eu tô com dor de cabeça. Mas eu não vou virar pra minha mãe pra falar, mãe, eu tô sentindo dor no ato sexual. Tá doendo, ou tá incomodando, ou, nossa, eu tô com a lubrificação péssima. Então, assim, não tem essa partilha, né? Muito por conta disso. A gente já tem a questão social de que a mulher que falar sobre isso, ela é uma mulher... tida como isso. Ela tá pervertida, né? E assim, nós temos que aprender a trazer essas disfunções com leveza, né? É assustador os relatos que nós temos em consultório. É assustador. Assim, você pega alguns casos que você olha e fala assim, não tem como. Uma das minhas primeiras experiências com um paciente, foi uma paciente que teve um câncer no colo do útero, e ela estava ali há 10 anos sem ter relação sexual. Após o câncer. Tá? Após o câncer. Já tinha curado e tinha ficado, porque a radioterapia, ela danifica muito o canal vaginal. Ela vai tirar a flexibilidade, então vai ficar mais rígido, a parede vai afinar, então vai sangrar, né? E aí, o que me deixou mais assustada nesse caso foi porque essa paciente, ela era acompanhada por um profissional ginecologista, que não indicou uma fisioterapia pélvica para ela. E eu conheci essa paciente em um contexto em que eu atendi ela na parte da estética, e ela me relatou. E aí eu falei, não, como assim? O casamento já tinha acabado. 10 anos o bichinho não dá conta, né? Gente, 10 dias ainda dá, mas 10 anos é o que a gente precisa entender, que a sexualidade é um pilar ali dentro do relacionamento a dois, né? E aí já tinha tido divórcio, ela não se via mais como mulher, não se via, né? Ela havia desistido, só que nesse momento ela tinha se apaixonado, novamente. E eu falei, não. Aí ela já estava preocupada como seria nesse novo relacionamento. Como seria. E aí ela, na época eu não atendi ainda como pélvica, e eu indiquei um profissional para ela, e ela procurou esse profissional, fez as sessões, hoje ela tem vida sexual normal.
ativa. Ou seja, Foram 10 anos. tem 10 anos muito perdido, 10 anos onde ela, né, teve tantas situações, passou por tantas situações, Sim. e de algo, sobre algo que tinha uma condição de Sim. melhora, de cura, de restabelecimento. Aí a falta do conhecimento. Falta do né? conhecimento, falta É da que- informação, falta de verdade. saber. Cris, você falou no início sobre a questão do autoconhecimento, né? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de falar sobre o autocuidado, sobre a autoanálise, sobre o autoconhecimento. E aí você trouxe a seguinte fala. Entender como funciona, ou seja, o autoconhecimento desta região, entende-se como uma masturbação. Não é isso? Sim. Porém, eu não vejo assim. Né? Eu não vejo assim. Por quê? Por que eu não vejo assim? Porque é uma região como outra qualquer, e se eu estiver errada, você pode me corrigir. Sim. É uma região como outra qualquer. É uma região que eu preciso entender a sensibilidade desta... Não dá esses negócios, tá? Ai, gente, eu acho que a Cris não vai Tá levar de ponta pra casa. cabeça, menina. Ah, tá até errado, gente. Olha, Socorro Saraiva, entendendo tudo Eu da anatomia. Eu tenho Várias descobertas. Não é? Então, assim, o que eu vejo, Cris, assim, né? Se eu estiver errada, você, por favor, me corrija. Assim como eu entendo que, sabe, onde dói, eu entendo onde eu sinto cócegas, por exemplo, né? Por exemplo, pode passar a mão aqui que eu não vou sentir, eu não sinto cócegas na axila. Enfim, agora, no meu pé, eu já não dou conta. Nem chegue. Nem chega. Então, assim, o que é isso? São sensações. Sim. Né? Sensações que eu sei onde eu consigo tocar e eu não sorrio, eu não, outras não, onde eu arrepio. Meu bem, beija aqui, né? Dá um cheiro aqui. Arrepia ou não arrepia. Você gosta Sim. do puxão de cabelo para arrepiar. Essa menina tá com sensacionais descobertas. E por que eu gosto dessa questão que você disse, Cris? Porque, e quando eu trago isso, Cris, eu trago com muito respeito ao nosso telespectador, às pessoas que, né, estão nos assistindo. Porque é algo muito sério isso. E a gente leva muitas vezes, a gente vai muitas vezes, Cris, empurrando com a barriga. Sim. E quando eu digo isso para você, é porque assim, eu atendo pessoas há muitos anos. Eu atendo meninas recém-casadas, que já chegaram para mim com 6 meses e disseram assim, eu me arrependi de ter casado. Eu falei, por quê, meu amor? O marido tá te batendo? Não, porque esse negócio é ruim demais. Eu falei, meu amor, né? Eu já ouvi uma frase assim, que comer cuscuz era melhor que sexo. Eu falei, rapaz, ou esse cuscuz tá muito gostoso. Não entende nada desse negócio. Então, quando a gente fala sobre sensações, né, Cris? Aqui, poxa, por que essa área é tão proibida se ela é um pilar para sua, sabe, para saúde emocional do seu casamento, por exemplo, do seu relacionamento, por Sim. exemplo. Então, por que a gente não pode olhar essa região com carinho, como você olha as demais regiões que você tem? Sim. Então, por exemplo, há mulheres que, enfim, é só para lavar. Entende? Se não for para lavar, não põe a mão. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você que é entrevistada. Na prática Mas clínica... a pergunta da Tati é qual a diferença do... que ela estava falando da masturbação. Ué, a masturbação... Peraí, Cris, você vai me corrigir. A masturbação, você chegou lá, fez, a coisa aconteceu, você sentiu, chegou lá. A outra não, a outra é um tato. Sim. A outra é um toque. entendimento. Esse negócio aqui é bom. Aqui já não é tão bom assim. É meio isso, Cris? Sim. Então, o Tá autoconhecimento... sabida, hein, garota? Ó, vão sair com estrelinha essas meninas. O autoconhecimento, quando nós abordamos o autoconhecimento, que é o que eu falo, o divino virou profano, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, do toque, as pessoas dizem, ai, é masturbação. Tá repreendido em nome de Jesus, né? E o que eu trago aqui hoje é que o toque, ele, se eu não souber onde tá o cli-cli, Claro, né? gente. Deixa eu pegar aqui só pra eu mostrar o cli-cli, gente. Fica à vontade. O cli-cli, ó, o cli-cli tá aqui perdidinho, né? Mas, Tadinho gente, é dele. só procurar que encontra. Ó, em cima, gente, aqui o cli-cli, né? Gente, procura. Se eu não sei, Tati, onde está em mim, como é que eu vou querer que o meu marido saiba? Não é? Né? Como eu vou querer que o meu marido saiba? Ele não tem.
Ele não tem. Então, assim, eu acho que dentro da questão da sexualidade, a mulher tá deixando na mão do homem o que uma parte é dela. Concordo Então, assim, plenamente. é a questão do toque, do espelhinho, tá? Gente, se você nunca pegou um espelhinho pra ver como é, eu sugiro Faça. que pegue, Claro. né? Dentro da prática clínica, nós já tivemos paciente que não sabia Essa, que uma era hora dessa, com diferente. cara de alegre dessa, meu Deus, Ela tadinho. tá animada. Tadinho do love tá dela, animada. chegou lá, tem que ficar acordadinho. E dentro da prática clínica, a gente já pegou mulher que não sabia que tinha um lugar para fazer xixi e um lugar para penetração do ato sexual. Isso é muito complicado, gente. É muito complicado. E não são mulheres novinhas, não. E não são mulheres leigas para Acho que você as novinhas falar. sabem mais do que as mais antigas, né? E não são mulheres, assim, para você falar, desinformada, não tem uma formação, São né? mulheres São que... mulheres formadas, são mulheres ali empreendedoras, professoras, a gente tem professora. Ou seja, sobre o tema de fato, né? O problema é o tema. Agora sim, Tati, quando nós pegamos, as mulheres que vêm cristãs, né, praticantes ali, né, porque nos estudos um grande desafio é porque tem muita questão do catolicismo ter o não praticante. E essa parte nos estudos não foi abordado, se era praticante, se não era. Então, essas são as dificuldades dos artigos, né, científicos, que são muitas primícias. E assim, quando vem uma mulher praticante, é muito difícil tratar. É muito difícil tratar. Porque é um primeiro constrangimento grande para tirar a roupa, para a gente poder fazer a avaliação, porque o fisioterapeuta, ele faz um toque, assim como o ginecologista. Só que o nosso toque, ele é um toque mais muscular, né? Ele não vai atingir ali bexiga, eu não vou verificar. É só Eu esse até verifico entorno. a altura, né? Aham. Se tá baixa e tudo mais. Então, assim, com as mulheres cristãs, a gente tem a dificuldade até acessar a menina. É difícil. Até você né? conseguir Até chegar no você lugar de fato. E aí vem histórias gritantes, que foi o que eu comentei em relação a paciente, que ela casou, chegou na lua de mel, ela não conseguiu. E foram 4 meses para ela conseguir estar no ato sexual. Mas 4 meses para perder a virgindade. 4 meses para perder a virgindade. E a gente tá falando de uma mulher evangélica que já era da cultura evangélica, né, de berço, que aprendeu que você não conversava sobre sexualidade, que você reprimia. Você não fala, você reprime. Se vier na sua cabeça, você vai ajoelhar, orar, pedir perdão, porque o diabo tá ali. Por exemplo, eu me casei, Cris. A minha mãe, a primeira coisa que ela fez não foi sentar comigo e falar da situação. Não, ela foi comprar roupa de cama. Sim. Entende? Então, assim, não existe de fato essa cultura. Não existe, olha, a fulana vai casar, ela vai ficar noiva, né? Então, nós vamos comprar, vamos arrumar o casamento. Mas ninguém fala do depois desse casamento, que a bichinha vai passar. O que ela tem que fazer, como ela tem que se portar, né? Não fala. Aí a bichinha sofre, gente. E assim, Tati, É verdade, amiga. no nosso curso preparatório para noivos, tinha sexualidade. E eu falei, gente, tem sexualidade. Quando teve a aula, com muito respeito ao pastor, que eu acho que ele entregou no máximo que ele poderia entregar, falou sobre muito os versículos, teve uma riqueza dentro dos versículos bíblicos. E aí, quando ele encerrar, eu pedi a palavra. Porque eu falei garota, assim, né? Pastor, eu sei o negócio mais que estou aqui. Eu acho que vai ser importante aqui para esse curso. Sabe por quê? Porque entrou ali no versículo lá de Coríntios que fala, né, que a mulher não pode negar o homem não pode negar a mulher. E se a mulher tem uma disfunção sexual? Como é que ela não vai negar, né? Como tem que ser abordado? E quando eu comecei a falar, não, porque pode ter essa disfunção aqui, que é a dor pélvica crônica, a mulher não vai conseguir, ou pode ter aqui um vaginismo. Eu lembro da cara, tipo, ele fez aquela cara assim de... O que você tá fazendo aqui, Eu moça? não sabia nada disso. Então, assim, como está sendo preparado esses cursos de sexualidade dentro do nosso meio, né? E hoje, gente, igrejas, quem quiser me chamar, tá? Voluntário.
pode chamar. Ai, que a gente faz essa parte, a gente faz uma abordagem, né? Isso é importante. Nós trabalhamos. Demais. Gente, nós trabalhamos tantas áreas da vida da gente, entende? Tantas. E assim, por que a Socorro diz que eu sou animada, né, nesse tema? Mas, na verdade, eu vejo tantas mulheres sofrendo, Cris. Tantas. Muitas. Das recém-casadas às casadas de bastante tempo. Entende? Sofrendo, assim, de não ligar uma luz. Se ela não liga uma luz, você imagina o que ela fez ali nesse negócio. Ela não fez nada. Sim. Ela não sabe o que é uma lubrificação. Mas, às vezes, amiga, essa questão de não ligar a luz, pode ser que ela não esteja satisfeita com o corpo dela tudo também. Bem, amiga, mas assim, não são mulheres velhas, muitas vezes. E as mulheres velhas que fazem isso, fazem isso desde o início do casamento. Que você tá arrumadinho, não teve menino, os peitos não caiu, a barriga não murchou, né? Elas ainda estão inteirinhas. E entra muito o que eu falei inicialmente, né? A pastora Socorro falou ali sobre a questão, ela não se sente à vontade com o próprio corpo. Por isso que dentro da sexualidade eu vou falar sobre o quê? Autoestima. Autoestima. Entendeu? Autoestima. Então, por isso que entra a parte emocional. Gente, porque eu falo muito isso. Como eu queria ter a autoestima de um homem. Porque homem tem uma autoestima que é aqui. Se tivesse vendendo, eu comprava. Eu tenho poucas estrias, mas tenho uma outra. Uma vez eu falei pro meu marido. Eu disse, essa estria. Ele falou assim, que é Quem isso? É estria? Que é isso? E eu morrendo. Eu já tinha feito tratamento, né? Ele falou assim, oi, que é isso, meu amor? Tá entendendo? Onde é que tá isso aqui que eu não tô vendo? Ele tá aqui. Ele falou, cadê? Tá aqui. Eu tô vendo o que você falou. Estou vendo porque você falou. Eu sei o que é isso hoje porque você me apresentou. Então não é algo que me incomodou, né? Mas isso, Tati, é algo que vem da nossa infância. Se você for a uma festa, você vai ver que a mãe tá sempre assim, vem cá, arruma xuxinha, arruma vestido, e o menino tá tocando terror, tá suado. Então, de muito criancinha ali, a gente vem muito apegada a isso. Essa tá menina penteadinha, princesa, tá arrumada, princesa, né? E assim, tem todo o desafio, que é outro desafio, que é o puerpério, por exemplo. Uhum. A princesa, gente... A gente se acha tudo ali naquele momento, acabou de ter bebê, menos uma princesa. Menos. E assim, isso é uma questão muito forte, o quê? Social, cultural. E entra lá no nosso conceito de sexualidade, que vão envolver fatores sociais e culturais também. Gosto desse negócio, me presta ele aqui. Eu queria que você falasse sobre... já que nós estamos entrando nessa questão da sexualidade, eu queria entrar um pouquinho, de fato... no orgasmo. Eu acho importante a gente falar um pouquinho. Porque eu já atendi mulheres que não sabem o que é isso. Entende? Então, quando a cidadã disse assim, olha, cuscuz é melhor do que isso, porque ela não conheceu isso. Né? Ela não conheceu isso. Nós temos um órgão, né, Cris, que ele é específico para isso. Sim. Não é isso? Sim. Eu queria que você, né, falasse dele, que eu sei que tem a propriedade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Tá bom, vamos falar. Eu vou até tirar o clitóris aqui, tá? Ele vai estar lá na pontinha. Mas, gente, na nossa anatomia, ele é grandinho por dentro. Então, assim, ele tem a pontinha dele, que vai estar ali externamente, mas ele reveste ali também a vagina. Né? Então, assim, a questão do orgasmo, ele vai envolver também a musculatura, porque assim como o homem, quando ele tem ereção, eu tenho o sangue que vem para a parte peniana, causa ereção, depois eu tenho o orgasmo, esse sangue volta. Na mulher também. Tanto que no ato sexual, nós crescemos a vagina para dentro, né? De 5 a 10 centímetros, que é esse relaxar, que é o expandir. Então, se a mulher... para dentro. Então, se a mulher tem muita... sabe como a gente visualiza bem isso? Às vezes a gente precisa usar aquela pomadinha vaginal. Uhum. Gente, que dificuldade de colocar aquele negócio. Não tá batendo, né? E na hora do ato sexual, não. A gente vê que tem esse relaxamento, né, da musculatura para que o ato aconteça. Um dos motivos da questão de não existir orgasmo é tensão muscular.
aquele músculo ele tá tão enrijecido, e o que as pessoas não sabem que assim como o seu trapézio cria trigger points, a vagina também. E o que são trigger Que points? são aqueles pontos de tensão. Você sim. palpa ali, é endurecido ela também e tem tudo os mais. pontos dela. A vagina também tem Vamos atenção. procurar esses pontos. Porque musculatura. Se a sua musculatura das costas fica enrijecido, Você por trabalha com que o que a vai relaxar. musculatura vaginal não vai ficar? Então ela fica tensa. Se ela fica tensa, como é que eu vou ter aquele alongamento para eu ter irrigação sanguínea e depois a contração para o orgasmo? Então, são mulheres que às vezes não têm pela tensão, ou podem não ter também, ou quando tem aquele pico, aquele negócio. Talvez eu tô chegando. Tô Sabe? quase. Tô por aqui. Né? Tô aqui, não sei. E aí vem a questão que a sua pergunta foi se era o clitoriano. Eu quero que você, né, explique um pouquinho sobre os dois. Clitoriano E o vaginal. e o vaginal. Isso. E eu pergunto, Cris, antes de você responder, por quê? Porque eu já atendi mulheres e atendo mulheres que dizem que não tem o orgasmo vaginal. Que né? seria o clitoriano. Elas sentem, né, o orgasmo clitoriano ali na situação que a gente faz. Mas ela não tem o orgasmo com a penetração. Que é bem comum. Que é bem comum. Que é bem comum. Isso Por quê? mesmo. Na verdade, dentro da penetração, a gente também tem o clitoriano. Porque Está, vai estar passa passando ali. Aham. pela questão do clitóris. Mas onde é que eu tenho mais terminações nervosas? Aqui. Que é a parte externa. Uhum. Né? Então, assim, essa parte externa, como ela vai estar mais enervada, ela vai ter uma sensibilidade e eu vou ter uma facilidade de um orgasmo pela parte externa. Sim. Então, assim, uma posição que auxilia muito, né? Gente, a gente pode falar sobre posicionamento? Pode. Pode, né? Por mim, você tem total liberdade. Eu só preciso saber da pastora, minha amiga. Um posicionamento que auxilia muito na questão de eu ter o vaginal junto, né, ao clitoriano, é quando a mulher está por cima. Por quê? Porque ela tem esse contato no clitóris ali, no espaço pubiano masculino, né? Então, ele auxilia, né? Fica a dica, gente. Ele auxilia para que você tenha, né, de uma forma mais ampla. Mas, assim, a prevalência é do clitoriano, Sim. é justamente por conta dessa enervação. Já li muita coisa né? sobre. Então, assim, é o comum. Tem mulheres que fazem essa pergunta porque elas acham que tem algo errado por elas não terem a facilidade no orgasmo vaginal. É isso Mas mesmo. é basicamente isso. Exatamente. Tá? Aí onde eu entro com relação a esse conhecimento, Cris, que a gente, né, tá batendo aqui, como muitas mulheres acham que essa sensação, né, do orgasmo, ela não conhece, né, a sua região, ela não toca para ter a sensibilidade, porque há lugares que nós tocamos onde a gente sente há lugares onde a gente toca, que a gente sente não dois. Então a gente precisa conhecer para saber, cara, para do vai pro né? E isso é conhecendo a sua região, é entendendo onde você toca, que você tem mais sensibilidade. É essa questão. E ajuda até, né, o marido, porque às vezes a pessoa não se descobriu e nem sabe aonde vai sentir alguma coisa. Ela falou sobre aí isso. Não tem, o bichinho não sabe. E também não sente nem vontade de ter se relacionar com o marido, porque exato, porque ela não aí acaba chega sendo uma esse, tortura. Ela não chega, não é, Cris? Ela não chega a esse clímax. Sim. Ela não chega a essa finalização. Aí ela vai e fica com ódio do marido, porque o bichinho tá lá virando o zóio dele e ela tá lá, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Assim, Cris? Que é um problema grande e comum, né? Então, é um problema assim, grande e comum. E comum. E comum. Então, assim, a gente tem que sair dessa cultura de que o orgasmo não é pra mulher, né? A gente tem que sair dessa cultura. A gente tem que entrar na cultura que para sair dessa cultura só da procriação. Gente, no começo eu procurava na Bíblia. Gente, será se é só para procriação? Será se não é e tal? Você não encontra. E aí você começa a estudar mais profundo, até dentro, né, da questão. Mas
eu acho que o mundo era muito machista, porque Sim. quando foi criado lá no início, os homens achavam que só eles tinham o direito, né? Sim. Quando lá, na época dos meus avós, Eu sei que era na época da poranga. dos meus avós é na poranga. Tipo, era só para procriação mesmo. Então, assim, as mulheres eram usadas como sei lá, só para descontar a raiva do homem, né? Era o objeto. Ali. Só o objeto. E a gente trazendo para essa parte do clitóris, o cidadão fez ali, ele se satisfez, ela tem uma dificuldade muito grande de ter um orgasmo vaginal, não vai para o menino que de fato ela tem condições de ter, Sim. ela não caminha para o clitóris, então ela fica nessa frustração sexual. Sim. Dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Por quê? Porque existe, não é isso, doutora? Existe um lugar... Não tá aqui de novo. Ai, muita dor. Gente, ela amou. esse negócio aqui, ó. Esse negócio. É mágico. Gente, esse negócio. Procura que você tem. Procurem. Fala, pastora, me ajuda. Procura que você tem. Procurem. Tem gente que tem maiorzinho, não é, doutora? Tem gente que tem menorzinho. Não é? Mas tem. E quem tem menorzinho vai ter uma dificuldade maior desse orgasmo clitoriano. Uhum. Principalmente quando você tem, porque olha, se você for procurar em casa, tiver dificuldade de achar, tem uma capinha. Tem mulheres que como vai ser muito pequenininho, a capinha Cobre o bichinho. vai cobrir. E aí vai chegar e vai falar, opa, Essa não capinha, tenho. doutora, tipo? Essa capinha. Ah, então E tinha gente Essa que capinha é tirava. verdadeira. Mas você falou tem essa questão de sentir menos ou mais pelo tamanho? Como é que Assim, funciona? se ele tá menos exposto e o orgasmo vem muito do trabalhar ali, né? Do Aquela estimular região, aquela região. Se ele tá menos exposto e ainda tá aqui guardadinho, né? Ele não vai ser tão estimulado. Diferente da mulher que vai ter ele um pouquinho maior e que vai estar um pouquinho mais à mostra. Então, eu vou ter uma estimulação e até porque vai ser mais fácil ali pro homem também encontrar. Mas se tiver uma boa vontade, não acha, doutora? Acha. Gente, Olha, eles não acham a chave do carro, mas isso, adorei eles essa vão achar. frase. Se Adorei essa vocês mostrarem, eles vão achar. Amiga, gente, doutora, posso falar, amiga? Pode, Porque a gente já amiga. misturou tudo aqui, né? É. Fala pra gente sobre disfunção sexual na menopausa. E a menopausa. E a menopausa, né? Gente, menopausa? a menopausa, ela é muito desafiadora. Quando a gente vai estudar ali, eu fico imaginando, ainda não passei, né? Eu acho que eu tô um pouco longe, porque hoje tá tendo muito menopausa precoce. Precoce, Né? verdade. Então, eu já vi lá no consultório, menina, 31 anos, Entrando e na ela menopausa. entrou na menopausa precoce aos 29 anos. Então, assim, isso era muito raro acontecer, né? E a gente tá vendo que tá acontecendo mais. A menopausa, ela vai envolver fatores biológicos, físicos, emocionais, hormonais. Então, a gente tá falando o quê? De tudo que abrange a sexualidade, Sim, né? sim. Então, na questão hormonal, por exemplo, eu tenho uma queda ali, hormonal. Essa queda, ela vai agir diretamente na lubrificação. Então, a mulher vem com o ressecamento vaginal. E o ressecamento, a lubrificação, ela é uma das partes que pontua, porque a gente tem um questionário. Esses artigos, a maioria, eles são feitos com esse questionário, onde nesse questionário você consegue ali pontuar como é a lubrificação, se já chegou ao orgasmo e tudo mais. E a lubrificação, ela é muito afetada na menopausa. Não só a questão da lubrificação, mas a parede vaginal também, ela começa a ficar mais afinada. Então, além de estar ressecado, você tem uma sensibilidade maior, você tem, pelo aumento do cortisol e tudo que está acontecendo ali, dos fatores biopsicossociais, você tem o aumento do estresse, né? Então, assim, é um momento na vida da mulher em que a predisposição para a disfunção sexual aumenta. Tanto que, quando eu faço o estudo, se eu pegar o grupo só de mulheres na menopausa, eu vou aumentar essa prevalência dos 60%. Sim. Então, eu já aumento essa Sim. prevalência. E esse 60% nessa estatística, entra a mulher na menopausa ou não? Não.
Não entra. Aí é não. pior ainda. Nesses estudos aqui, Eu geralmente estava não entra. contando com a da menopausa. O quê? Agora Você vê, sim. agora Se você for Deus. pensar em entrevista, eu estava lendo um estudo que era uma entrevista mais voltada para a questão da menopausa, a gente pode chegar aí a 78% de disfunção sexual. que loucura. Então, altíssimo. 78%, a gente está falando ali de quase 8 mulheres a cada 10, né? E aí, outro assunto subdiagnosticado. Você trata o ginecologista, tá ali, você tá entrando na menopausa, aí eles querem dar N soluções pro calor, pro frio, pra mudança de temperatura, mas a questão sexual fica subdiagnosticada, né? Então, você pense, provavelmente essa mulher na menopausa, ela já tem um tempo extenso de casado, o que já vai dificultando algumas questões em relação a convívio, né? Não é mais aquele uau do início. Aquele chamego inicial. E aí você ainda vem com a questão do ressecamento, você vem com a questão da perda urinária, porque a incontinência urinária aumenta nesse momento, tá? Um dos motivos é a fraqueza muscular que fica mais acentuada também nesse momento. Então, assim, vão vindo packzinhos, né? Vão vindo combos. Então, a menopausa, eu falo que ela é um combo para disfunção sexual, né? Então, assim, existem formas de eu prevenir. Uma delas, eu já tá trabalhando a minha saúde pélvica. Porque quando eu faço o exercício físico, no nosso corpo em geral, eu vou trazer o quê? Vários benefícios, e um deles é o quê? Hidratação da pele melhora, né? Elasticidade, o colágeno. E eu já posso estar trazendo isso para a minha saúde pélvica antes de entrar na menopausa. Então, eu já posso estar tendo um preparo para o quê? Diminuir. Eu vou retirar todos os impactos? Não. Algum impacto eu vou ter naquele momento, até porque a gente está falando de um boom hormonal, né? Mas eu consigo diminuir esse impacto. Então, o que eu falo muito, quanto antes a mulher passa por uma avaliação dessa, gente, que avaliação, assim, é uma avaliação, é um autoconhecimento surreal. Você chega ali, tem lugar que a gente toca ali, da parede muscular, que você faz assim, tem músculo aí? Tem. O Cris, então, você que faz essa avaliação? Faço também. Não, ela pegou e falou assim, falou pra mim, né? Aí eu fiquei, Deus o livre, essa menina me olhando lá no altar pregando. Tenho coragem, não. Menina, é muito engraçado isso. É muito engraçado, porque assim, uma vez uma paciente falou assim, ai meu Deus, eu tô aqui avaliando com você e você me vê direto. Eu falei, mulher, tem tanta coisa pra eu guardar na cabeça, eu não vou guardar a sua perereca. Não vou. Sim, mulher, eu tô tentando guardar tanta coisa aqui, sabe? Ela me vê todos os... Mas eu fico brincando, que é porque pra gente, as pessoas acham que isso é exagero. Fica a mesma coisa de eu ver o joelho, muito de eu ver o cotovelo. Sim. Então, aquilo ali se torna uma naturalidade. Nós entendemos, lógico, a questão da vergonha e tudo mais. Mas pro profissional, nossa cabeça como profissional tá ótima. Eu fiz a cirurgia e ela foi lá pra... Um dia ela ficou comigo quando eu estava internada, aí quando ela foi, levou até um laser para passar e tudo, né? E eu morrendo de vergonha. E eu tipo assim... Olha, ela não sabe ver isso aqui toda hora. Eu sim. Mas aí entra a questão que eu falei da dificuldade. Quando nós vamos atender a mulher cristã praticante, ela tem um pudor maior em relação a secular, né? Existe um pudor maior e existe uma dificuldade de acesso maior. Mas, assim, as experiências que eu tive com essas mulheres foram maravilhosas. Porque, assim, você sente que você fala assim, opa, consegui em mais uma. E eu acredito que o trabalho, quando você é chamado para algo diferente, porque eu acho que essa parte de sexualidade dentro do reino de Deus é algo muito ousado.
né? Então, quando a gente é chamado para algo assim, a gente tem que entender que é um trabalho de formiguinha. A gente tem que entender que Você vai quebrar padrões. que você vai quebrar padrões, que você tem que ter o respeito, Exato. né? O respeito à liderança, o respeito Às próprias mulheres. E às suas crenças, Sim, né? Sim, eu falo assim, por que eu brinco que eu escolhi uma pelúcia, né? Eu falo muito justamente para a gente tentar atenuar, né? Então, assim, Cris, precisaria estar buscando uma forma de atenuar? Para mim, não. Mas eu tenho que entender que não é sobre mim. Eu tenho que entender que o propósito é muito além e que vai precisar ser tratado de uma forma amorosa, delicada, de certa... Um respeito a mais, porque eu acho que dentro da prática a gente sempre tenta ser muito respeitoso por estar tratando da região íntima, Sim. mas dentro desse processo, quando envolve a mulher cristã, tem que ser o respeito mais, né? Tem que ter todo um jeitinho. Cris, pra gente terminar, você tem alguma coisa? Eu posso fazer essa última? Deixa eu segurar ela. Cris, lembrando só que essa situação, meu Deus do céu. Lembrando, até que você compartilhou comigo a situação de alguns pacientes seus que chegam lá e sentia muita dor na hora do ato, né? E lá você só fez um exercício ou uma técnica, alguma coisa, pronto. Ficou todo mundo feliz. Ficou todo mundo virando os olhos. Que foi assim, uma questão de 3 anos de dor no ato sexual. Perdeu a virgindade e sempre teve a dor. O que me assusta é, você sente dor? Não, só anormal. Só anormal. Que dor é normal? Aí você olha, não, mas não é pra sentir dor. Não tem dor normal, né? Não, aquela dorzinha, né, de quando vai entrar, aí dói. Ah, tá bom. E aí, na avaliação, eu percebi que tinha um ponto de tensão na parede. Aí fiz, em 3 sessões, resolveu 3 anos. Com o quê? Igual, se você chegar, tô com a dor aqui no ombro, a gente vai ali e solta aquele ponto, manipula, existe a massagem perineal. E a massagem perineal, ela solta essa musculatura. E ali, 3 sessõezinhas, a menina ficou feliz. Gente, a mulher sai feliz, mas o homem fica mais né? ainda. Porque assim, foi até uma coisa que ela relatou, assim, porque faz de um lado, não, vira pra cá, não, põe lubrificante, não põe. Então, assim, algo que era pra ser bem tranquilo, leve, se torna aquela história, né? Exato. Então, assim, e é aquilo, o que nós temos de mulheres que passam anos, né, numa situação. Eu vou até falar aqui um caso que ele me pegou, assim, de uma forma até íntima, que eu lembro que o dia que eu avaliei essa senhora, eu queria chorar. Eu tinha ali cerca de 64 anos, e ela falou, não, eu sinto muita dor, tem 12 anos. Tem 12 anos. E como recurso, Tati, ela parou de fazer o sexo vaginal e começou a fazer sexo anal. E a única coisa que eu conseguia pensar era, meu Deus, que dor é essa? Que tirou ela dali pra ir pra cá. Que colocou ali. Você vê, ela me contou isso aí hoje, eu pensei que você não ia contar, né? Você vê mas como isso é sério, amiga? muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito sério. E assim, 12 anos. Tati, eu dei alta pra ela. Assim, você não sabe nem o que você sente. Eu acredito. Porque eu lembro que na 4ª sessão ela já chegou e falou, ai, foi muito mais tranquilo. Aí na 8ª sessão ela já tava tipo... Querida! Sabe? Tô E vivendo assim, os melhores dias da minha vida. nós entramos com recursos manuais, com laser, né? Com os aparelhos. Hoje existe... a fisioterapia hoje tem vários mecanismos para trabalhar com isso. Temos a eletroterapia, que é intracavitário, que a gente põe lá dentro, né? Que a gente usa muito na endometriose, porque a endometriose, ela tá muito crescente, né? Ela é uma síndrome muito dolorosa, ela é uma síndrome muito inflamatória, então nós usamos bastante esses recursos de eletroterapia, o TENS, que todo mundo conhece ali da fisioterapia tradicional, que é o choquinho. Eu vou ali na fisioterapia, eu vou ter o choquinho. Existe o choquinho intracavitário para a região pélvica também, né? Então, existem vários recursos.
E essa paciente, ela, com 10 sessões, eu não precisava fazer mais nada nela. Gente, Mais nada nela. Você vê que São 12 libertação, anos. não é, São amiga? 12 Que anos. libertação para ela, para o parceiro Com dela, certeza. não é? Então, Às Cris, vezes ela, para não perder o casamento, né? entende? Tá lá, outra alternativa. Acabou outra alternativa, que talvez para ela não, né, nunca foi bom, mas São, assim, satisfaria ele. inúmeras Sim. histórias, né, gente? Quando a gente tá ali na prática clínica, nós vamos acessando inúmeras histórias e é o que a gente para e fala assim, como assim? Ou seja, Como? disfunções sexuais têm cura. Tem cura. Tem cura. Tem Cita cura. pra gente, assim, que você recebe no consultório, que aparece mais 3 disfunções. Dor, Dor, né, que é a dispareunia, o nome técnico, são as dores. Como doença, a gente tem recebido muito a questão da endometriose, né, que ela afeta também Que a ela relação afeta. sexual. totalmente. Entendi. Assim, é outro ponto que a gente tem uma disfunção sexual disparada em relação a outras. E a questão do vaginismo. O vaginismo é quando essa musculatura fecha. E eu não consigo acessá-la. Então, a mulher não consegue ter a penetração. Entendi. Gente, o vaginismo, mal você consegue fazer um toque. E isso tem cura. E isso tem cura. Isso tem cura, Isso gente. tem tratamento, né? Isso tem cura. A questão da dor pélvica crônica, a gente vai ter que tentar entender a origem dela. Existem muitas disfunções sexuais que são psicossomáticas. Então, dentro de algumas disfunções sexuais, nós precisamos trabalhar em conjunto com a psicologia. As pacientes que têm a questão do vaginismo, porque é muito por trauma. Mulheres estupradas, elas tem uma tendência gigantesca a Ao desenvolver vaginismo. vaginismo. Porque elas tiveram uma relação traumática. Ou seja, esse emocional está muito totalmente envolvido a questão do vaginismo. Cris, hoje eu não atendo uma paciente de vaginismo se ela não estiver na terapia. Porque eu tenho entendimento que só a fisioterapia pélvica não vai será resolver. Suficiente. Então, ela é multiprofissional. A maioria das disfunções, na verdade, a maioria das doenças hoje, elas precisam dessa atenção multiprofissional. Então, do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo, né? Então, nós temos muito. E a outra disfunção que eu acho que toda pélvica sai ali da especialização tratando é a incontinência urinária. Muito comum em jovens, muito comum em gestantes, né? Eu acho que a gente está tendo um boom da fisioterapia pélvica por causa das gestantes, porque a fisioterapia pélvica também vai preparar para o trabalho de parto normal, também vai prevenir disfunções dentro da gestação, mesmo que seja cesárea. Então, é outro tabu, que a fisioterapia pélvica não é só para mulheres que querem o normal, dentro da gestação, são para todas as mulheres. Então, também tem muito a questão da incontinência urinária, que pode afetar a vida sexual, eu comentei também com a pastora Socorro, em relação a isso de paciente. Gente, só para falar aqui, hoje eu mandei áudio para várias pacientes, falando que talvez eu contaria a história delas, sem mencioná-los, no podcast. Porque eu acho respeitoso eu falar que eu contaria. Independente de falar o nome ou não, eu entrei em contato, acredito que elas vão assistir, né? Espero que elas assistam. E uma dessas pacientes, ela foi procurar fisioterapia por quê? Porque ela foi achando normal a perda urinária, até que um momento, no ato sexual, ela começou a fazer xixi no ato sexual. E ela desesperou. Ela falou, como assim? Tô fazendo xixi e tal. Então, a incontinência urinária também, ela é muito, muito tratada. E por mais que ela seja uma patologia clínica, ela tem hoje, gente, dos tratamentos ouro dentro da incontinência urinária é a fisioterapia. É a cinesioterapia. Então, se você está com um profissional que ele não te indicou uma fisioterapia e já quis correr para uma cirurgia, né? Sem ter tentado fortalecimento, né? Sem ter. Até porque o pré-operatório é importante você estar fortalecido para fazer cirurgia, né? Então, assim, pesquisem.
estudem. É o autoconhecimento. Que legal. É o conhecimento. Legal. E a Cris vai deixar o contato dela, né? Depois a gente vai passar. E foi muito bom, Cris, ter você Ai, aqui, foi receber ótimo. você. Ai, eu adorei! O Estarei assunto- esperando lá no consultório. Me aguarde. O consultório dela, amiga, fica no mesmo prédio lá do Tássio. Ela no segundo andar. É, Tá bom. lá no Casa da Mangueira. E, Cris, que Deus te abençoe, viu? Amém. Que possa expandir aí porque na verdade é seu trabalho, mas também é um chamado. Também. Eu Porque creio você nisso. tem as suas pacientes profissionalmente, você atende lá no seu consultório, tem também os estudos que você já está desenvolvendo nas igrejas, né? Sim. Então, que Deus continue te usando, te Amém. abençoando e te prosperando. Foi muito Amém. bom. Amém. Ai, que lindo. Gente, Meu tão Deus. bonitinha, né? Cris, eu vou te devolver. A carinha dela, ela tá tipo ali, ela apaixonou na pelúcia. Meu Deus do céu. E agora, assim, lá no meu Instagram, é muito engraçado, porque é um desafio pra mim a rede social, né? Eu vou passar, e agora eu estou iniciando o projeto que é o Sexualidade para Mulheres Cristãs, que está sendo ali direcionado, porque eu tenho o Instagram, que é o meu Instagram profissional, e eu vou dar continuidade no Instagram para mulheres cristãs, que vai ser para o que é o meu chamado ali, né? Sim. E assim, o que eu queria deixar aqui de mensagem, Por favor, né? Cris. A mensagem aqui é a questão do autoconhecimento, do respeito, de você se encontrar nessa identidade em Cristo, porque depois que eu encontrei a minha identidade em Cristo, gente, parece mágica, né? As coisas, elas começam a desenrolar. Sim. E para mim, na questão sexual, foi fantástico ter essa identidade em Cristo, né? Mas o que eu deixo aqui para as pessoas é: se conheçam, né? Saibam quem vocês são, até para vocês conseguirem destrinchar todas as nossas partes, né? Tudo que nos compõe, né? Porque eu sempre falo ali da questão de nós sermos seres físicos, físico, emocional e espiritual, Sim. né? Então, assim, da gente saber respeitar e da gente saber nos alimentar e da gente entender que o sexo é sim divino, o prazer é sim divino. Eu tenho certeza que Deus, com a criação do sexo, foi para unificar o casal, porque o casal no ato sexual, ele se torna ele se torna o que nós acreditamos, que é uma carne só, né? E que a gente tenha na nossa mente o convidar a Deus para estar em todos os momentos da nossa vida. Então, hoje eu não acredito que no ato sexual Deus fica do lado de fora. Eu acredito que Ele sempre está nos envolvendo com a sua glória, né? Então, assim, que nós saibamos respeitar o nosso corpo, que nós saibamos identificar as nossas dificuldades e que nós, como mulheres cristãs, saibamos estar aconselhando outras mulheres, né? Ajudando. Eu oro muito para que os líderes, principalmente de casais dentro das igrejas, eles tenham essa abertura, né? Que a liderança jovem, isso vai ser mais para frente, eu creio também saiba buscar esse estudo sobre a sexualidade para lidar com os nossos jovens na igreja, que também estão passando por todas as questões hormonais, e que a gente saiba levar para frente com carinho, com amor e com respeito. Muito bom. Isso aí, né, amiga? Meu Deus do céu. Fazer igual Ela outro. tá muito feliz. Ela fazer igual um negócio que tinha que o homem falou assim. Eu não sei se eu posso contar isso, mas era tipo Eu não sei se eu posso contar, você vai contar ou não vai contar? Era uma igreja tipo, bem rígida, onde as mulheres não se depilavam nem nada, né? Aí disse que o outro lá foi profetizar e falou assim, ó, eis que te digo, tenho me alegrado do teu andar, do teu deitar, do teu vestir, mais uma coisa eu tenho me entristecido, porque tu tem raspado a tia manéia.
Onde é que ela bota a tia Manéias? Ô, Tatiana, pelo amor de Deus, tira isso daí. Ela achou o máximo, Isso é gente. lindo! Eu já achava lindo essa quinta, gente. Pra Meu gente Deus. acabar. Prosa séria tá acabando. Presta atenção, tá? Pausa, viu? A doutora já explicou pra gente. Se tiver tampado, você destampa, tá bom? Você pula, porque tu vai achar. Prosa séria tá acabando. Obrigada a todos que estão e estarão conosco. E até a próxima.